Bom, dando continuidade, então agora a gente vai ver uma série de outros temas, né, que não necessariamente relacionados ao controle de qualidade das redes, né, então temas mais diversos aí. Então, primeiramente, esse artigo, né, do Niemeyer, publicado ali no Journal of Applied Geodesy, em 2017, um tema bem interessante também, né. Aqui, qual que é a ideia? Então, existe esse guia de incertezas, né, para a meteorologia, né, o GUM, onde eles padronizam como que eu calculo a incerteza de uma dada medição, considerando diversas variáveis, tá? Então, isso é muito utilizado na metrologia, né? Então, nessa ciência das medições, mas é pouco utilizado na geodésia, né? Então, em geral, na geodésia a gente não recorre muito, né, a esses conceitos aí dados pelo GUM, né? Então, por exemplo, tem né, o caso da estação total, beleza, tem as fontes de erro tradicionais, né, chamados tipo A aqui, né, então o erro da direção, o erro do ângulo vertical, o erro da distância inclinada, no nivelamento, né, o erro do desnível, no GNSS, o erro ali da linha base, né, do vetor, enfim, são erros que seguem, né, uma distribuição normal, esperados, né, tem ali uma dada magnitude esperada vindo pela precisão nominal do equipamento, por exemplo. Beleza. Mas tem outras fontes de erro, tá? Chamadas aqui de tipo B, né? Que, primeiro, né, não necessariamente seguem a normal, tá? Então, podem seguir outras distribuições de probabilidade, como a uniforme ou a triangular, né? E que geralmente são ignorados no processo. Então, por exemplo, aqui os mais interessantes que eu achei é o seguinte, ó. Variação da temperatura, né? Variação da umidade, variação da pressão atmosférica. Né? Então, quando a gente faz a medição ali, a gente não tem esse controle, né? Se a temperatura está variando ou não, né? E as condições atmosféricas ali. Mas a gente pode assumir isso, né? A gente pode assumir que de repente vai ter uma variação ou até mesmo um erro na medição daquela temperatura, né? Quando eu medir aquela temperatura, qual que é né, o grau de exatidão naquela medida de temperatura que eu fiz, né? Então, tanto a questão da variação da temperatura, né, quanto a precisão da minha medição, né, quando eu vou informar a temperatura ali para fazer as correções da medição da distância, por exemplo, né, isso é mais uma fonte de erro, né, que geralmente é negligenciado, né, e não necessariamente segue a normal, né. Então, por exemplo, variação da temperatura. A variação da temperatura não vai seguir uma distribuição normal, né? Ela vai ter ali, por exemplo, uma distribuição uniforme, ela vai variando ali ao longo do tempo, né, para mais, para menos, enfim. Então, tem uma série aí de outros fatores que afetam, né? O medidor de distância, né? Ele vai ter ali a precisão nominal, mas tem uma incerteza ali, né? Então, ali é tantos ppm. Tá, beleza, mas é tantos ppm com que confiança? Né? Isso veio de um ajustamento prévio também, né? A calibração do equipamento ali, dizendo que ele tem uma precisão de tantos milímetros mais tantos ppm. Né? Então, eu posso considerar essa incerteza, né, no fator de escala ali da distância, por exemplo, né, então ali, um exemplo ali de 0,2 ppm, por exemplo, né, no valor informado, enfim, né, então tem uma série aí de outras fontes de erro que também podem ser consideradas em cada caso, né, estação total, nivelamento, GNSS, tudo mais. Aqui só exemplos, né, então aqui a gente tem a nossa curva da normal, né, que é a nossa distribuição clássica, né, que a gente assume para os erros de observação, mas tem outras fontes de erros, né, que podem seguir ali uma distribuição uniforme, né, que é um retângulo, né, então ela não tem essa densidade maior que a normal tem, né, próxima ali do centro, né, então ela tem uma variação maior aí ao longo do seu intervalo, né, ou até uma distribuição triangular, por exemplo, né, como nessa situação aqui, né, tem uma concentração maior no centro, como a normal, né, mas é uma outra distribuição, uma distribuição triangular aí, com uma variação linear aqui, né, homogênea, né, conforme eu me afasto do valor central. Então, enfim, a gente poderia combinar tudo isso, né? Então, ter uma estimativa mais rigorosa das minhas incertezas, considerando que eu tenho várias outras fontes de erro no processo. Aí, numa rede geodésica, de novo, né? Eu vou ter as medições,
Mas, no fundo, o que eu quero são os parâmetros, as coordenadas, né? Então, eu não meço coordenadas, eu meço observações, né? Ângulos, distâncias, desníveis, enfim, para obter coordenadas, né? Para obter posições. Então, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso construir aquelas minhas regiões de confiança, né? Elipse de erros, elipsoide de erros, enfim, dependendo da dimensão da rede, por simulações Monte Carlo, né? Então, eu simulo os erros, e aí, nesse caso, né, eu não vou simular que todos os erros têm a normal. Porque se eu fizesse isso, beleza, né? Então, a elipse de erros que eu tenho, a teórica ali, né, ela vem assumindo a normalidade dos dados, né? Eu só ia confirmar aquela minha suposição inicial. Então, aqui eu vou combinar ó, todas as fontes de erro com as suas respectivas distribuições, né? Aí eu simulo as minhas observações, tendo as observações, eu simulo o ajustamento, tendo o ajustamento, tem as coordenadas. Fazendo isso várias vezes, milhares de vezes, eu tenho simulações Monte Carlo. Aí eu posso construir a minha região de confiança, né, para os parâmetros, para cada coordenada, né, para cada ponto, considerando todas essas fontes de erro, né. Então, por exemplo, distância. Eu vou simular que ela tem uma precisão nominal que veio do equipamento lá, né, então, o 0,6 milímetros mais 1 ppm, beleza. Né, esse erro simulado vai vir da distribuição normal, beleza. Mas eu também vou considerar que ela tem um erro de centragem, né, que aqui no caso, ó, por exemplo, né, eu vou considerar um erro de centragem uniforme de 0 a 360 graus, né, então eu posso ter uma distribuição uniforme aqui, né, em cada direção, e para o offset, né, para a centragem propriamente dita ali, eu vou considerar uma distribuição triangular, né, então ali a posição que eu estou nivelando, né, em relação à posição de referência, né, então eu tenho um erro de direção e um erro de offset, né, de magnitude ali, então um vem numa uniforme, um vem numa triangular. Eu posso ter o erro no centro do alvo ali, né, seguindo uma uniforme também, um erro de medição na altura da antena, da estação, né, que vai seguir uma uniforme também. Posso ter esses parâmetros de calibração, né, então qual que é a incerteza na precisão nominal que eu tenho ali, em tantos milímetros, tantos ppm, e posso ainda ter as variações, né, das condições atmosféricas naquela medição, né. Então, tudo isso eu simulo, né, cada um com a sua respectiva distribuição, jogo tudo junto numa mesma observação, faço isso para todas as observações, né? Tem um resultado, né? Tem um ajustamento simulado para a rede. Aí repito isso 1.000, 10.000, 100.000 vezes, tenho simulações Monte Carlo. E aí eu tenho as posições dos pontos, né? Em todos esses cenários. Aí eu consigo construir regiões de confiança mais realistas, né? Para os meus pontos. Então, aqui é um exemplo que ele fez, né? Nessa rede aqui, né? Então, para um vetor GNSS dessa rede, tá? E aqui para um ponto específico da rede, né? Então, como é que ficaria a elipse de erros, né? Para esse ponto específico. Cada pontinho aqui é resultado de uma simulação, tá? Então, eu quero ali a elipse de erros com 95% de confiança, né? Então, vou construir essa elipse na qual 95% das soluções, dos pontinhos, estão dentro, né? E 5% das soluções, dos pontinhos aqui, né? Estão fora, né? Então, essa elipse de erros, ela é diferente da teórica, porque essa aqui não veio considerando que tudo segue a normal, né? Essa aqui veio considerando várias outras fontes de erro, e além disso, né, cada fonte de erro com uma distribuição própria ali, né, de probabilidade que não necessariamente é anormal, né. Então aqui é um exemplo também de uma pesquisa interessante. Só que o que faltou aqui, né, nesse trabalho, ao meu ver? Faltou justamente comparar com a abordagem convencional. Ele podia ter colocado qual que é a minha elipse de erros aqui, pela abordagem convencional, para comparar as duas, né? Ver qual que é o tamanho da diferença entre uma e outra, né? Então faltou isso, né? Então, não tem comparação com a abordagem convencional. É uma nova abordagem que ele traz, né? Utilizando simulações Monte Carlo e esses conceitos do GUM, mas ele não compara com a abordagem clássica, né? Com a convencional. Não daria para comparar com a convencional. Tanto em termos de realismo, né? Então, a diferença entre uma e outra, né? O quanto que a nossa abordagem convencional pode ser diferente dessa, vamos assim dizer, mais rigorosa, quanto o custo, né? Novamente, sempre que fala em simulações Monte Carlo, está falando num custo computacional associado ali, né? De deixar a máquina rodando. Quanto que é o custo aí para uma rede, né? Bom, aí tem outro trabalho nessa linha, tá? Publicado
recentemente também, né? Então, é a questão aí de um mês atrás ou menos, tá? Na Measurement, né? Um outro periódico, esses pesquisadores chineses, aonde aqui eles vão investigar outra questão, né? Além da gente geralmente assumir normalidade nos dados, tem uma outra questão que a gente sempre faz nos nossos ajustamentos. Ou o modelo é linear, ou o modelo é linearizado. Né? A gente só faz ajustamento linear ou linearizado. Tá? Só que se o modelo é originalmente não linear, tem um erro nessa linearização. Né? Quando a gente lineariza, a gente está simplificando o problema. Né? Isso traz um erro. Né? Então, como é que eu faço para propagar covariâncias, né, essas incertezas das medições para os pontos, quando o modelo é não linear? Que, via de regra, é o que mais acontece, né? Distância é não linear, ângulo é não linear, né? Enfim. Ou eu vou linearizar, e eu vou ter o erro da linearização, porque é uma aproximação, ou eu vou fazer simulações Monte Carlo, vai ter um custo computacional, ou tem, ao invés de eu fazer a linearização, né, ou seja, eu trabalhar só com a primeira derivada, né, eu posso trabalhar ali com a segunda, com a terceira, com a quarta derivada, né, então fazer derivadas mais complexas ali, para ter uma aproximação mais digna, né, não apenas linear. Só que daí isso também é complexo, né, principalmente na geodésia, né, então aquelas equações de posicionamento no elipsoide, de projeção TM, né, fazer a segunda, a terceira derivada, fazer a primeira derivada daquilo já é complicado, né? Então, fazer derivada de ordem mais elevada é pior ainda, né? Então, aqui a gente tem um problema, né? Então, na prática, temos esse problema, né? O modelo não linear, ele limita muito a nossa análise. Aí, aqui, esses autores propõem, ao invés de usar o Monte Carlo, eles propõem usar o quase Monte Carlo, né? Adaptado, com aplicações na geodésia. O que é esse quase Monte Carlo? No Monte Carlo convencional, pessoal, a gente primeiro simula erros aleatórios, né, por um gerador de erros aleatórios, né. Aí esses camaradas a gente converte para a distribuição normal, tá? Porque a gente assume que a distribuição é anormal, né? Então primeiro a gente gera uma sequência de números aleatórios ali por um algoritmo qualquer, enfim, depois transforma para normal. Só que se ele é aleatório, ó, ele vai ter justamente esse padrão, ó, que a gente tem um exemplo de simulações, né? Ele não é uniforme, né? Ele é aleatório, né? Então ele é todo irregular, ó. Né? Essa simulação é dita aleatória, né? Ou pseudo-aleatória, né? Na verdade. Mas ela é irregular por ser aleatória. Tem outros geradores, né? Que são essas sequências ditas de baixa discrepância, como essa de Sobol, né? Sobel, enfim. Né? O baixa discrepância no sentido é que ali, ó, as discrepâncias, né, de um ponto em relação a outro são menores, né? Ela é menos irregular, né? É mais uniforme, vamos assim dizer que é a pseudo-aleatória convencional, né? Então, eu gero por essas sequências, né, como a de Sobol, que são de baixas discrepâncias, e dali eu converto para normal, tá? Isso vai resultar em um menor número de simulações, né? Eu estou melhorando aqui o meu algoritmo Monte Carlo. Então, o quase Monte Carlo é isso, né? É quando eu uso sequências de baixa discrepância, como a de Sobol, ao invés dos algoritmos convencionais, né, de geração de números aleatórios. Então, menos simulações, convergência mais rápida. E o quase Monte Carlo, desculpa, e o adaptado ainda é no seguinte sentido, né? Então, como é que funcionaria um experimento Monte Carlo ou quase Monte Carlo? Eu ia definir o número de simulações, 10 mil, 100 mil, enfim. O adaptado, eu não tenho número de simulações fixo. Né? Dentro do algoritmo, ele vai ter lá os seus critérios, né, de parada, de convergência, enfim, agora é suficiente. Ou agora não é, preciso de mais simulações, né? Então, eu defino outros parâmetros ali e eu não tenho número de simulações fixo, né? Ele vai rodar até ser o suficiente, tá? Então, essa é outra questão, né, de ser o adaptado. Bom, aí ele traz aqui dois exemplos, né? O primeiro, intersecção angular, tá? Bem simples, né, pessoal? Ó, tem um ponto desconhecido, tenho dois pontos conhecidos A e B, né? Então, eu meço esses dois ângulos, né?
estação no A, ré em B, vante no P, estação no B, ré no A, vante no P, né? Aí, por esses dois ângulos, eu faço a intersecção angular ali, né? Para determinar a posição do ponto P. Aí ele mostra a precisão desse ponto P, né, nas coordenadas x e y, tá? Pelo modelo linearizado, pelo ajustamento convencional, né? Por um modelo aqui de segunda ordem, né? Então ali fazendo derivadas mais complexas, né? Por Monte Carlo, por quase Monte Carlo, pelo Monte Carlo adaptado, né? Que tem um número de, não tem um número fixo de simulações, e pelo algoritmo proposto deles, né? Que é o quase Monte Carlo adaptado. E aí o tempo, né, o custo computacional. Claro, aqui dá diferença nos valores, né, mas aqui as diferenças são, não são significantes, tá, pessoal? Claro, né, se eu uso o ajustamento convencional, a propagação de erros convencional, eu não tenho custo computacional, né, mas tenho o erro da linearização. Se eu uso ali o problema de segunda ordem também, né, eu não tenho simulações Monte Carlo, enfim, não tenho o erro da aproximação, né, aqui no caso de segunda ordem, mas não tem o custo computacional. Aqui está o custo computacional de cada um. Então, notem, ó, Monte Carlo, para esse problema, deu 3 segundos, né? 3,3 segundos. Quase Monte Carlo, 4,84 segundos. Monte Carlo adaptado, 39,5 segundos, né? Muito pior. E o quase Monte Carlo adaptado, 1,09 segundos, né? Então, muito mais rápido. Isso pode não parecer muito, né? Mas 3 segundos, 4 segundos, 1 segundo, isso é bobagem. Mas é no exemplo mais simples possível, né? Uma intersecção angular, né? Duas medições, dois ângulos e duas incógnitas, dois pontos, né? E ainda assim ali os algoritmos demoram segundos, né, para rodar. Aí um outro exemplo que ele trouxe é, eu quero transformar, né, aquelas incertezas que eu tenho em cartesiano geocêntrico, x, y, z, para projeção de Gauss, né? Aí, projeção de Gauss, eu não sei se eles querem dizer Gauss-Krieger, UTM, enfim, né, mas para uma projeção de Gauss ali, que eles demoraram de Gauss no artigo, né, para as componentes este e norte, né. Então, aqui também é um problema claramente não linear, né, se vocês forem pegar as equações que transformam ali de cartesiana geocêntrica para uma projeção cartográfica como a de Gauss, um problema altamente não linear ali, né, em função dos parâmetros da elipsoide, da projeção e tudo mais. Então, de novo, né, por Monte Carlo, quase Monte Carlo adaptado, quase Monte Carlo adaptado, né? Precisão em X, em Y e o tempo. Monte Carlo, 17 segundos, quase Monte Carlo, 26, Monte Carlo adaptado, 30, o quase Monte Carlo adaptado deles, 1 segundo e meio. Né? Então, aqui eles mostram, né, que o método deles, a princípio, é muito mais rápido, né, que as outras abordagens aí por simulações numéricas, né. E aqui um gráfico do valor de referência, né, para o Monte Carlo adaptado, né, e para o quase Monte Carlo adaptado, né, que é o proposto. Ali dá para ver que a convergência do quase Monte Carlo é bem mais rápida, né, enfim. Então. Bom, só que aqui qual que é o problema, né? Eles não testaram para problemas mais reais, né, mais complexos, né? Então, uma intersecção angular ou converter um vetor apenas, né, para um sistema local de uma projeção ali, né? Como é que, daí beleza, aí ficou 1 segundo e meio, tá? Mas para uma rede, para quanto queria esse custo? Então, isso não foi abordado. E olhem que interessante, se a gente for considerar o artigo anterior, né, aqui também, ó, aqui já tem um tema de pesquisa pronto, né? A gente poderia combinar, né, fazer a estimação de incertezas em redes geodésicas, combinando a vantagem do trabalho anterior que a gente viu, né, que é usar o conceito do GUM, com a vantagem desse trabalho de agora, né, que é usar esse quase Monte Carlo adaptado, né. Então, a gente combina as vantagens dos dois num só, testa para redes, né, algo que esse trabalho não fez, e compara ainda com a abordagem convencional, né, coisa que o trabalho anterior lá do Niemeyer também não fez. Então, aqui, por exemplo, aqui tem uma pesquisa pronta, né, dentro do estado da arte do tema aí, né, que é essa questão de propagação de covariâncias, né, abordando tanto a limitação da linearização do modelo, né, que na prática ele é não linear, quanto as outras fontes de erro que a gente tradicionalmente ignora na geodésia, né, que são aquelas fontes de erro tipo B, lá do GUM.
Um outro artigo aí, do pessoal do Irã, né, então, o 5A, né, e outros pesquisadores do Irã, publicado ali no Journal of Civil Engineering, né, então, 2017. Aí aqui é um exemplo de aplicação do Variance Component Estimation, que a gente viu lá passada, né, como estimar variâncias e covariâncias, né, do meu modelo estocástico, se a gente assumir que não conhece eles a priori. Aqui é um exemplo bem legal, né, de aplicação que eles trouxeram. Então, aqui, ó, o que eles consideraram? Eles tinham uma rede, né, aqui só para ter uma ideia da escala gráfica, né, então aqui seria 4 quilômetros de extensão, né, então eles têm essa rede com nivelamento geométrico e posicionamento GNSS, né, então aqui eles têm desníveis ortométricos, né, para os pontos via nivelamento geométrico, né, o desnível físico, né, vamos assim dizer, né, então desníveis físicos, né, de altitudes físicas via nivelamento geométrico, e desníveis elipsoidais, né, via posicionamento GNSS, que eu consigo relacionar com os desníveis físicos por meio da ondulação geoidal, né, dos pontos. E se eu for utilizar modelos de ondulação geoidal, eu ainda vou ter ali, como observáveis também, né, os valores de ondulação geoidal dos pontos por meio aí de vários modelos, né, EGM 2008 e outros, por exemplo. Então, tudo isso era observável, né, desnível físico via nivelamento, desnível elipsoidal via GNSS, e ondulações geoidais via modelos geoidais. Aí, quais são os parâmetros de interesse? As altitudes físicas dos pontos, né? O Hzão maiúsculo aqui. E os coeficientes. Olha que interessante a ideia deles, né? Então, eles pensaram o seguinte, ó, vamos modelar, fazer uma modelagem do geóide aqui, né? Da ondulação geoidal, por meio de um modelo com coeficientes, né? Esse modelo pode ter grau 1, né, um polinômio de grau 1 ou grau 2. Né? Na prática, qual que é melhor, grau 1 ou grau 2? Né? Então, vamos testar um, testar o outro e ver qual fica melhor. Então, no modelo de grau 1, é um modelo linear, né? A gente só precisa entrar com a latitude do ponto e a longitude do ponto em relação a uma latitude média, né? E uma longitude média aqui da rede. Né? Então, beleza, calcula ali o centroide da rede, enfim, tem π0, lambda 0. Né? E para cada ponto tem as suas latitudes, tem que estimar esses três coeficientes, né? A0, a 1 e a 2 no modelo. Isso é incógnita. No grau 2 é mais complicado, né? Porque daí eu tenho também ali essas diferenças ao quadrado, né? Também tem ali o delta da latitude vezes o delta da longitude, né? Então, enfim, daí fica um modelo mais complexo, não linear, requer iterações, e eu tenho mais coeficientes, né? Agora eu tenho A0, A1, A2, A3, A4 e A5, né? Então, eles testaram esses dois modelos, linear, grau 1, e não linear, grau 2, né? Para a modelagem ali da ondulação geoidal. E aí eles assumiram que eles não conheciam as variâncias, né, do nivelamento geométrico, do posicionamento GNSS e dos vários modelos geoidais que eles estavam testando, né. Então, eles assumiram covariâncias nulas, mas eles assumiram que as variâncias eram desconhecidas, né, e deveriam ser estimadas, então, nesse processo, né, nesse ajustamento. Então, no final, o que eles iam ter? Né? Claro, eles iam estimar as variâncias de cada grupo de observações, né? Então, uma variância única para nivelamento, uma variância única para o GNSS e uma variância única para cada modelo geoidal que eles testaram. Mas, no fim, eles iam ter o N, né? Eles iam ter a ondulação geoidal ali, N de cada ponto, né? De cada RN. E aí, com isso, esse N vindo da modelagem, né? Seja modelagem linear, seja modelagem quadrática, né? Polinômio de grau 1 ou de grau 2. Bom, resultados, então, né? Então, aqui a gente tem, ó, os valores de desvio padrão, né, que é a raiz quadrada da variância, né, para altitude, né, para altitude do nivelamento, para altitude elipsoidal do GNSS, e para os 4 modelos que eles testaram, que foi o EGM 2008, o GGM Plus, esses dois são globais, né, e 2 modelos regionais do Irã ali, né, o IRG-10 e o IRG-10A, tá? Beleza. Olha que interessante, pessoal. O desvio padrão, né, do EGM 2008, da ondulação geral do EGM 2008, né, cai de 11,6 milímetros no grau 1
para 1,8 milímetros no grau 2, né? Então aqui tem uma diferença muito relevante, né? Na ordem do polinômio aqui na modelagem, né? E o primeiro do regional ali do Irã, né? O IRG-10 também, né? De 17,7 para 9,7. Então o grau 2, a princípio, melhora muito os resultados, né? Especialmente para o EGM. Os demais não teve uma diferença significativa, né? Do nivelamento, GNSS, enfim. Não melhorou muito, aumentando o grau do modelo. Aí aqui é o desvio padrão do desvio padrão, né? Então, a gente estimou esses desvios padrões, né? Como é um ajustamento, a gente consegue estimar ainda o desvio padrão do desvio padrão, né? E é a mesma ideia, né? Fica bem reduzido, aumentando o grau do polinômio para o EGM 2008. E o primeiro modelo regional ali do Irã, né? Os demais variáveis ali não teve uma diferença significativa. Aí eles fizeram um teste, aqui é um resumo, né? Mas eles fizeram um teste estatístico também para ver quais coeficientes aqui são significativos, né? E apenas nesse polinômio de grau 2, e apenas o A4 não foi. Né? Então, apenas esse coeficiente que multiplica, né, a longitude do ponto menos a longitude do centroide ao quadrado, né? Só esse aqui eles removeram. O resto era significativo para a modelagem. Né? E aqui o RMS final, né? De cada um dos 4 modelos que eles testaram para o modelo final, que foi esse modelo final que eles ajustaram, né? E aí notem, né, o EGM 2008, um RMS de 2 milímetros apenas lá no final do processo, né? Bem superior aos demais modelos aqui, né? Foi uma surpresa interessante aí, né? Claro, aqui o RMS é um número médio para todos os pontos, né? Obviamente, em alguns pontos isso ficou pior, em outros pontos isso ficou melhor, né? Mas, enfim, na média, o EGM ficou bem próximo do modelo final, né? Então teve um alto peso no processo aí. Então aqui é um exemplo interessante, né, de aplicação aí desse conceito, né, de estimação de variâncias na prática, né? Nesse caso aqui eles usaram para refinar, né, o modelo geoidal local, né? Então eles entraram com 4 modelos geoidais, mais dados de nivelamento, mais dados de GNSS, né? E no final eles saíram ali com um modelo refinado, né? Com um modelo único refinado aí para as ondulações geoidais nessa região, né? Bom, e aqui dá para, por exemplo, aplicar a norma L1 também, né? Então isso aqui é por mínimos quadrados, né? Então ao invés de a gente fazer uma estimação de variâncias e covariâncias por mínimos quadrados, a gente fizer por um estimador robusto, como a norma L1, que é mais insensível ao outlier, né? Então, se tem outlier aqui nas medições, vai afetar o ajustamento, né? A norma L1 é mais robusta. Então, aqui é um outro exemplo, né, de estudo futuro que poderia ser feito, né? Um outro assunto que o pessoal aborda bastante na literatura, né, recente, é a questão os chamados mínimos quadrados totais, né? É o total less squares, né? O que é isso, né, a grosso modo? Os mínimos quadrados ordinários que a gente viu pelo modelo paramétrico, né, exemplo da regressão linear, né? O que a gente tem? Se a gente quer ajustar uma reta aqui nessa situação, né, entra com o x, tem o y, né, a gente vai minimizar no modelo paramétrico, a gente vai minimizar a soma do quadrado dos resíduos. O que é o resíduo? O resíduo é a diferença da observação para o ajustado, né? Então, nesse caso, ó, a gente está assumindo que todo erro está na variável y, né? Não tem erro nenhum na variável x. A variável x entra como se fosse uma injunção absoluta aqui, né? Esses são os mínimos quadrados ordinários do modelo paramétrico. No combinado, é diferente. No modelo combinado, a gente ajusta observações e parâmetros simultaneamente ali, né? Então, a gente pode tratar as variáveis x como observações também, dentro do modelo. E ajustar. Se a gente fizesse isso no combinado, a gente teria esse tipo de solução, ó. Aí a gente vai estar minimizando a soma do quadrado dos resíduos ortogonais. Né? Essa distância ortogonal à reta. Esse é o resíduo do combinado, né? Então, considerando que tem erro tanto em x quanto em y, né? Então, agora aqui é a nossa distância perpendicular à reta mesmo, né? É uma solução mais rigorosa, essa do combinado em relação ao do paramétrico. Beleza, essa é a ideia. Na prática, quando que isso ocorre?
né? Então, a maioria desses algoritmos, né, de total least squares, né, eles são feitos para um objetivo específico, que é transformação de coordenadas, tá? Vamos lembrar daquela lá da estação livre, que eu mostrei lá o exemplo da estação livre, né? A gente media pontos no sistema local da estação para achar os parâmetros de transformação para o sistema UTM, né? E eu comentei, nesse caso, a gente vai assumir ó, que os erros da estação, os erros de medição da estação total, são nulos. Só tem erro nas coordenadas UTM que vieram do rastreio GNSS. A gente fez um modelo paramétrico, os mínimos quadrados ordinários aqui, né? Então a gente minimizou esse tipo de resíduo. Se a gente resolvesse pelo combinado, aí a gente poderia minimizar, aí a gente poderia ajustar os dois sistemas de referência. Tanto o TM do via rastreio GNSS, quanto o local via as medições da estação total. E aí seria esse tipo de ajustamento, né? Considerando que os dois sistemas têm erro. Dá para fazer pelo combinado, né? Então não precisaria usar a rigor esses algoritmos do total least squares, né? O combinado já contorna esse tipo de problema, tá? E isso é o que vai acontecer em tudo, né? Então, transformação de coordenadas, os dois sistemas vão ter erro, né? Seja a estação GNSS, fotogrametria lá, né? Também tem vários problemas, né? O sistema imagem, né? Enfim, ali o sistema que eu estou desejando, né? Laser scanner, né? De uma nuvem para outra. Quero converter de sirgas para SAD, ou SAD para sirgas, usando parâmetros ali, né? Então, enfim, tudo que envolve, né, transformar de um sistema de coordenadas para outro sistema de coordenadas, né, envolve erros nos dois sistemas, tá? No paramétrico, né, a gente deixa um sistema como injunção e só trata o outro como observação, porque é assim que o paramétrico funciona, né? No combinado, não. No combinado, a gente consegue propagar e ajustar, né? Propagar as incertezas e ajustar os erros nos dois sistemas. Ele é mais realista, né? Bom, mas qual que é o problema do combinado? Por que o pessoal estuda o tal do total least squares? De novo, né? O mesmo problema que a gente já tinha visto. Se o modelo é não linear, aí seja paramétrico, seja combinado, a gente vai ter que linearizar o modelo. Entrar com parâmetros iniciais, um chute inicial, e fazer iterações até a convergência, né? Então, isso vai ter erro na aproximação linear que a gente está fazendo, né? Tem uma limitação. Como é que a gente obtém esses parâmetros iniciais? Nem sempre isso é uma tarefa trivial. Pode ser que o ajustamento não tenha convergência, né? Então, no processo iterativo, pode ser que ele simplesmente não tenha convergência, né? Não vai convergir, não vou ter a solução. E tem um custo computacional, né? De se fazer o processo iterativo. Principalmente, por exemplo, no caso do laser scanner, eu vou ter uma quantidade de pontos muito grande ali, né? Para ter um algoritmo com interações, né? Então, aqui, por exemplo, né? Vamos supor que eu escaneei esse coelhinho de duas posições diferentes, né? Então, a quantidade de pontos em comum ali que eu tenho, né, para fazer o registro dessas duas nuvens, né, é um trabalho complexo, né? E isso é um exemplo bem real ainda, né? Na prática, as cenas vão ser muito maiores, né, e muito mais complexas do que essa, né? Então, enfim. Então, esse ajustamento convencional que a gente faz, seja paramétrico, seja combinado, ele até vai bem para um número pequeno de medições ali, como as redes geodésicas convencionais aí, né, que a gente vai ter ali dezenas de pontos, enfim. Para problemas, né, mais complexos como esses, né, então já começa a ter uma limitação maior aí, né. Aí, o que é um algoritmo total least squares, né, mínimos quadrados totais? A principal diferença dele é que não tem linearização, é uma solução direta, tá? Então, eu não vou linearizar o modelo e fazer as iterações, né? Tem algoritmos do total que tem iterações também, né? Mas não é obrigatório, né? Mas, enfim, de qualquer forma, não tem linearização aqui, né? Então, eu vou pegar o modelo não linear e trabalhar com o modelo não linear, né? Essa é que é a questão do total least squares, né? E por isso que o pessoal, enfim, tanto está estudando esse tema ultimamente. Aí é o seguinte, né, pessoal? Cada pequena melhoria que é feita é um artigo, né? Então, daí eu posso fazer o total 2D, 3D, afins, orgonal, né? Tem uma série aí de
de parâmetros, né, que eu vou ter ali que eu posso abordar, né. Esse artigo em específico, tá, para vocês verem, né, a sutileza, né, qualquer coisinha a mais que se fizer ali já rende um artigo, né. O que eles consideraram? Ó, então, vou ter pontos em comum nos dois sistemas, né, no sistema A e B, por exemplo, né, eu medi esses pontos com a estação total e eu tenho esses pontos conhecidos do GNSS. Beleza. Né, então, eu acho os parâmetros de transformação de um para o outro. Beleza. Aí, agora, como é que funciona na prática, né? Eu vou medir novos pontos nesse sistema da estação total e uma vez que eu tenho os parâmetros de transformação, eu consigo obter esses pontos no novo sistema. É assim que funciona, né? Então, primeiro eu acho os parâmetros de transformação pelos pontos em comum, né, os pontos homólogos, e depois, para os novos pontos que eu medi, eu converto para o outro sistema, né, via parâmetro de transformação. Beleza. Aí esses autores, eles comentam o seguinte, esses pontos, a rigor, têm correlação com esses, né, vieram ali da mesma medição, né. Os algoritmos convencionais não consideram isso, né? Porque nos algoritmos convencionais, ó, a gente só pega os pontos homólogos nos dois sistemas, né? Aí aqui o que eles fizeram matematicamente, eles consideraram as covariâncias desses pontos com esses pontos, né, no sistema que eu tenho, para o sistema alvo que eu quero, e beleza, considerando as covariâncias desses pontos com esses, eles fizeram um novo algoritmo, e é isso, né? Aí é o trabalho deles. Aí eles comparam, por exemplo, né, com simulações Monte Carlo, com outro algoritmo bastante citado na literatura, né, o FANG 2015. Os resultados do FANG 2015 são em verde, né, e os deles são em vermelho, né? Aqui é erro em X, erro em Y, erro em Z, e o erro 3D, o erro total, né? Para as nuvens de pontos lá que eles trabalharam simulando. E eles mostraram, né, o nosso método é mais eficiente, porque ele considera as correlações, né, de pontos não homólogos, né, pontos novos que não são comuns nos dois sistemas, né, considera as correlações que eles têm com os pontos que já foram medidos antes, né. E é isso, né, então, aqui também é uma linha de pesquisa aí que o pessoal está atuando bastante, né, essa questão dos mínimos quadrados totais, né. Aí, por exemplo, tem trabalhos que, ao invés de ter uma matriz de rotações, eles trabalham com o conceito de quaternions lá, né, que é um conceito matematicamente mais complexo de entender, porém, computacionalmente mais simples, né. Então, dá para estudar, por exemplo, essa questão, né, de usar os quaternions nesses algoritmos total less squares aí, né, enfim. O professor Daniel, no caso, né, o professor Daniel da UFPR, ele trabalha bastante, né, com essa questão dos quaternions lá no laser scanner, né. Você já disponibiliza esse artigo também, professor, depois? Sim, sim, posso mandar depois também. Por favor. Aí um outro... Aqui a gente está vendo estimadores alternativos, né, aos mínimos quadrados, né, então como o total less squares, né. Um outro que é interessante, né, que aí geralmente são pesquisadores poloneses, né, que trabalham com esse estimador, né, então esse aqui é um artigo que foi publicado ali no Journal of Geodetic Science, ano passado, né, aqui eles vão usar o seguinte, tem situações em que o nosso conjunto de dados ele é complexo, né, como aqui. Complexo em que sentido? Tem mais de um modelo aqui dentro, entenderam? Uma rede geodésica, a gente assume que é um modelo só, né? Temos observações e temos parâmetros, que são as coordenadas. E é um modelo só que relaciona as observações com os parâmetros, né? Não tem complexidade nesse sentido. Só que tem casos, né, que o nosso modelo pode ser mais complexo, né? Então aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem 3 regressões lineares diferentes, entenderam? Visualmente é difícil a gente ver isso, né? Mas ó, se a gente ajustar 3 retas diferentes, fica bem claro, né? Então esse problema, né, ele não é um problema só. Ele tem 3 modelos implícitos aqui, competitivos entre si, né? Aí esse conceito é o M-split estimation, né? Split que é, né, dividido, né? Então eu vou ter ali
que modelos competitivos dentro do meu conjunto de dados. Então, olha que legal esse exemplo, né? Ó, então, aqui é o que eu tenho, aqui são as minhas medições, os meus pontos, né? Aqui é a minha solução por mínimos quadrados. Bem ruim, né? Porque ele não é um estimador robusto, né? Então, aqui tem muito outlier, né? Porque aqui são vários modelos diferentes, né? Então, ó, a minha reta por mínimos quadrados é essa, com um ajuste bem ruim aqui, né? Se eu usar um estimador robusto, o que ele vai fazer, ó? Ele vai pegar a reta preferencial, né? Então, esse estimador não ficou legal também, né? Por quê? Porque tem pontos muito discrepantes aqui, né? Mas para a reta preferencial, para a direção preferencial dos meus dados aqui, ó, ele se ajustou bem, ele foi robusto, né? Então, esses outliers não tiveram peso, né? Se esses camaradas estão ou não estão aqui no modelo, não tem muita importância, né? Porque a reta foi dada pela direção preferencial. Diferente dessa minha reta por mínimos quadrados, né? Que foi muito mais afetada ali pelos outros modelos, né? E o M-Split Estimation, não. No M-Split Estimation, ó, eu vou ter 3 soluções diferentes, ó. Uma reta para cada caso, né? Eu vou estimar aqui os coeficientes, né? Das 3 melhores retas para o problema. E aí ele vai ficar muito bem discriminado, né? Então, aqui é um outro conceito, né, que eles usam. E aqui o interessante é o seguinte, ó. Se eu tiver pontos ditos outliers, né, fora desses 3 modelos, aí eu faço o seguinte, eu crio uma classe a mais para eles, né, ó, que aí beleza, ó, eu ajusto uma quarta reta, que não teria necessidade, né, a rigor, mas para acomodar esses 2 outliers, por exemplo, né, esses 2 pontos aqui que não pertencem a nenhuma das outras 3 retas, né. Então, ele é uma outra proposta aí, né, que não é nem mínimos quadrados, nem estimadores robustos, né. São vários modelos competitivos entre si ali, né, o M-Split Estimation. Bom, beleza. Aí, o que eles estudaram nesse artigo específico? Né, eles verificaram o quanto esses modelos, né, mínimos quadrados, estimadores robustos e algoritmos do M-Split Estimation, né, o quanto que eles são sensíveis, né, a erros no monitoramento, tá? Na análise de deformação. Então, aqui eles consideraram essa rede geodésica, né? Dois pontos de controle, 3 pontos monitorados, né? Os desníveis aqui, né? Entre os pontos da rede, beleza. Aí eles fizeram o seguinte: na 7ª observação, eles inseriram um erro proposital, né? De 10 milímetros, 1 centímetro, tá? Todas as medições aqui, todos os desníveis têm uma precisão de 1 milímetro cada, né? Então, 10 milímetros, 1 centímetro de erro é 10 sigmas, né? É um erro bem grosseiro, né? E fizeram simulações Monte Carlo, né? Com mínimos quadrados, que é a reta em amarelo, 2 estimadores robustos diferentes, que é as retas em vermelho e em preto, e 2 estimadores do M-Split Estimation, né? Diferentes, que é o em roxo e um em azul, tá? Aí, olha só que interessante, né? Os estimadores robustos, beleza, né? Eles não são afetados ali pelo bias. Fica próximo de 0. Mínimos quadrados tem um efeito, né? Um efeito ali de 2 milímetros. Por quê? Porque parte desse bias vai para o resíduo, parte vai para os parâmetros, né? Então, aqui é uma rede com uma boa redundância, né? Então, a maior parte vai para o resíduo. Então, dos 10 milímetros, né? Cerca ali de 2 milímetros, né? 2, 3 milímetros acabou afetando os parâmetros. Beleza. E tanto mínimos quadrados quanto os estimadores robustos, né, eles não dependem da magnitude do deslocamento, né? Então, aqui foi feita das simulações, né, de uma campanha para outra, deslocamentos de menos 50 até mais 50 milímetros, né, aqui na posição do ponto A. E aí, esses M-split não, ó, olhem só, eles dependem, né, dependendo do deslocamento que houve de uma campanha para outra, né, a robustez do algoritmo é muito afetada, né? Tem um valor máximo ali, depois vai diminuindo. Isso para a altitude do ponto A, né? Então, ao contrário dos estimadores robustos e dos mínimos quadrados, né, esses algoritmos M-split, eles dependem do deslocamento, né, do deslocamento que eu obtive de uma campanha para outra do monitoramento. Aqui para o ponto B, né, aqui para a altitude do ponto B, e aqui para do ponto C, né? Então, ó, os mínimos quadrados, né, sempre ali não depende do deslocamento e tem parte do bias acaba afetando as altitudes, né? Os robustos ficam ali
tendendo a zero, né, o efeito na altitude ajustada, e esses M-split não, esses M-split dependem da magnitude do deslocamento, né, um resultado bem interessante aí, que eles encontraram. Bom, isso leva margem para pesquisas futuras, por exemplo, né, medidas de confiabilidade, né, então, confiabilidade interna, confiabilidade externa, enfim, desses algoritmos de M-split estimation, né, assim como a gente já tem para o ajustamento convencional por mínimos quadrados, né, toda a teoria do Barda ali, enfim, que a gente já viu em aulas anteriores, né. Então, aqui também, aqui é mais um tema de pesquisa aí que o pessoal tem publicado bastante, né, principalmente pesquisadores poloneses aqui, né. São esses estimadores M-split. Agora, outro assunto, né, também nessa análise de deformação, só que aqui é interessante, né, aqui é uma deformação dita cinemática, né, então, por esses pesquisadores, né, o Hekimoto, o Erdogan e o Durdag, né, são lá do Oriente Médio também, e aqui é interessante, que publicado no Journal of Engineering, né, aqui é interessante o seguinte, ó, o que é um modelo de deformação, né, cinemático, né, não linear? A gente assume que na deformação não tem apenas deslocamento, que é a abordagem convencional, né? A gente mede uma campanha, mede na outra e vê o deslocamento. A gente assume que tem ainda velocidade e pode ter aceleração, né? Então, o corpo ali ele está se deformando a uma certa velocidade e, eventualmente, ele pode estar ainda acelerando, né? Acelerando ou freando, enfim, né? Com uma aceleração negativa. Então, é como se a gente fosse pegar ali as equações clássicas do movimento da física, né? E aplicasse aqui para o monitoramento geodésico, né? Considerando, então, vamos considerar que tem velocidade e tem aceleração também. Aí tem várias formas de se fazer isso, né? Então, pode testar todos os parâmetros do modelo quadrático, né? Que é isso com aceleração, ou eu alterno, né? Do quadrático para o linear, da aceleração para o caso sem aceleração, que aí vira um modelo linear só com velocidade. Então, eles chamam, né? Se eu vou do quadrático para o linear, ou seja, eu tiro a aceleração da jogada, é um modelo de dedução. Se eu faço o contrário, né? Se eu vou do linear para o quadrático, ou seja, eu incluo a aceleração na jogada, é um modelo de indução. Beleza. Aí eles testaram uma rede GNSS, né? Essa rede aqui. O que eles fizeram, né? Eles consideraram experimentos com 1 ou 2 pontos deslocados, tá? Dentro dessa rede. Consideraram deslocamento só em X, só em Y, só em Z, ou nas 3 coordenadas, né? Ou um deslocamento 3D em cada ponto. E eles fizeram testes do vetor como um todo, né? Um vetor 3D, ou testes das coordenadas individuais, né? Então, só X, só Y, só Z, enfim, que seria o teste paramétrico. Beleza. Caso sem aceleração, né? Aceleração nula. Então, eles fizeram ali as simulações para o Monte Carlo e viram a taxa de sucesso, né? Do método. Aqui eu vou só mostrar os resultados para o teste 3D do vetor, tá? Então, em azul, é esse modelo quadrático, né? Em verde, é esse modelo de dedução. Primeiro eu faço o quadrático, se a aceleração não for significativa, eu vou para o linear. E em cinza, roxo, desculpa, é o indução, que é o contrário. Primeiro eu testo só a velocidade, depois eu adiciono a aceleração, se for o caso, né? Enfim. O modelo quadrático se mostrou melhor, né? Em todos os casos. Então, aqui é só X, só Y, só Z, 3D. Aqui é um ponto ou dois, né? Um ponto ou dois, X e Y, né? Um ou dois Z, um ou dois 3D, enfim. Todos os casos, o modelo quadrático se mostrou melhor. E aqui para os casos em que a aceleração é diferente de zero, né? Então, aqui eles só simularam velocidade, aqui eles simularam velocidade e aceleração, né? E aí os resultados também, enfim. O que é o legal aqui, pessoal? A gente pode, por exemplo, né, estimar medidas de confiabilidade como qual é a menor velocidade ou a menor aceleração detectável, né, que eu consigo detectar naquela minha rede, né? Então, isso é uma ideia interessante. E a gente poderia aplicar isso para estações da RBMC, por exemplo, né, da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo.
será que está havendo uma aceleração, né, no processo de deformação da rede? Né? A rede está se deformando, né, em função das placas tectônicas e tudo mais, né? Então, as coordenadas ali das nossas estações ativas da RBMC, elas vão mudando com o tempo. A gente consegue extrair uma velocidade desse processo e consegue extrair uma aceleração, né? Será que está havendo um movimento acelerado aí, né? Seja positiva, seja negativa, enfim. Então, daria para aplicar esse conceito, né, de deformação cinemática, aqui no caso do Brasil, né, para a rede brasileira de monitoramento contínuo também, por exemplo. Seria uma ideia. Bom, e o último trabalho, né, obviamente isso aqui é bem resumido, né, mas enfim, aí o último trabalho aí, também nessa linha do monitoramento, né, do NOEL, publicado ali no Journal of Geodesy ano passado, bem legal também, né. Qual que é a ideia do NOEL aqui? Aquele monitoramento convencional que a gente já viu, ele tem um problema. Qual é o problema? Quando a gente identifica um ponto como instável, já era, né? Aquele ponto sai do conjunto de pontos estáveis e vai para o conjunto de pontos instáveis, né? E a gente segue o processo iterativo. Então, se aquele ponto era estável e ele foi considerado instável, já era. A gente cometeu um erro tipo 3 e dali para frente todo o nosso ajustamento vai estar errado, né? Porque a gente não volta mais, né? Aquele ponto foi classificado como instável e ele não volta mais para o conjunto dos estáveis. Então, tem esse problema no monitoramento convencional. Aí tem outros estudos na literatura que propõem abordagens diferentes, né? O Lehmann, né, e o Velsink, por exemplo, né, eles propõem ali. Então, eu posso testar um ponto instável por vez, 2 pontos instáveis por vez, 3 pontos instáveis por vez, enfim, eu posso testar vários modelos, né, de diferentes dimensões ali. Ao invés de fazer esse conceito clássico que é um por vez, né, como se fosse o data snooping, só que no monitoramento, né. Bom, qual que é o problema desses testes de diferentes dimensões? Como é que eu comparo? Eu identifiquei 2 pontos instáveis, beleza, por um teste. Por outro teste, eu identifiquei 3 pontos instáveis. Como é que eu comparo um com o outro? Né? São testes de diferentes dimensões, né? Então, não tem como fazer uma comparação justa entre eles. Então, o Lehmann e o Velsink, eles propõem alguns critérios ali que o Noel considera que são tanto subjetivos, né? Porque eles não têm um formalismo matemático ali de comparação. Né? Aí, qual foi a ideia do Noel? Que é esse dia combinatorial, né? Ele propõe o seguinte: primeira iteração, aplico o detector para ver se tem ponto instável. Detector passou, não tem, né? Todo mundo está estável. Detector falhou, tem pelo menos um estável no conjunto. Beleza. Vou para a etapa de identificação. Vou lá identificar qual que é o ponto mais provável de ser o ponto instável. Beleza, identifiquei ele, removo ele do conjunto de pontos estáveis. Atualizo o ajustamento, aplico o detector de novo. Detector passou, beleza, só tinha um ponto instável. Aí é que está o gancho dele. Detector falhou, opa, tem 2 ou mais pontos instáveis agora. Qual que é o gancho dele? Ao invés da gente deixar aquele camarada que já foi excluído, vamos dizer que fosse o ponto 5, né? Eu não vou testar só o ponto 5 mais 1. Eu vou testar todas as combinações 2 a 2. E aí vamos supor que na primeira rodada eu identifiquei o 5. E nessa segunda rodada eu identifiquei o 7 e o 8. O que vai acontecer? O 5 volta para a rede, para o conjunto dos pontos estáveis, e o 7 e o 8 é que caem fora. Né? Então, aquele problema do erro tipo 3, ele pode ser contornado. Né? Um ponto que foi identificado numa iteração anterior, ele pode voltar para a rede, o que não acontece na abordagem convencional. Tá? Então, esse que é o gancho do Noel. Né? Então, ele vai aplicando essa detecção, identificação, só que na etapa de identificação,
ele testa todas as combinações possíveis, incluindo os pontos que já foram excluídos. E com isso ele pode contornar, né? Ele pode reduzir o problema do erro tipo 3. Bom, beleza. Aí alguns exemplos de experimentos que ele fez. Então aqui, uma rede de nivelamento, tá? Aí ele simulou que tinha o ponto 6 e o ponto 7 como instáveis, tá? Então ele simulou ali, né, um deslocamento nos dois e tal. Comparou aqui, fez 10 ajustamentos simulados. Tá? Aí é que a gente tem a abordagem convencional, a abordagem do Velsync, a abordagem do Lehman, que é lá pelo Akaik, né, Information Criteria, e a abordagem que ele propôs, né? Para esse cenário, 10 simulações, né, a abordagem convencional falhou 2 vezes, a do Velsync também, né, a do Akaik falhou 4, e a dele falhou uma só, né? Falhou em que sentido, né? Deveria identificar o 6 e o 7, identificou só o 7, ou identificou o 6, o 7 e o 2, né? Enfim, não teve um sucesso de 100% aqui, né? Não identificou apenas o 6 e o 7. Beleza. Outro experimento. Aí agora ele fez o seguinte, ó, fez um deslocamento conjunto de todos esses pontos. O 5, o 6, o 7 e o 8, como se fosse um deslocamento de bloco, né? Aí a abordagem convencional falhou 5 vezes, né, na metade dos casos. A do Velsync, a do Akaik e a dele falharam apenas 2 cada um, e foi exatamente nos mesmos, né, no 7 e no 8. Aqui aconteceu uma coincidência, enfim. Beleza, aí ele fez mais experimentos. Aí agora ele fez simulando o número de pontos deslocados, ó, de 0 até 8. E aí as taxas de sucesso, né, por simulações Monte Carlo de cada método. Em cinza, o convencional, verde do Velsync, vermelho o Akaik e em preto o dele, né? Então, o dele foi ali o que mais, né, ficou robusto ali, né? O que menos foi afetado pelo número de pontos deslocados, né? Inserindo mais pontos deslocados. E aqui ele também variou, né? Aqui deformações positivas e negativas, e aqui só para um sentido, né? Só para mais ou só para menos, enfim. Beleza. Ainda usou uma rede de monitoramento, uma rede horizontal, desculpa, né? Um outro tipo de rede, e analisou de novo, né? O desempenho dos 4 métodos. Primeiro, para ver qual método tendia a identificar para mais, né? Ou seja, mais pontos deslocados do que o simulado, né? E aí, interessante, ó, o Velsync quase nunca identifica para mais, né? Simulando aqui de 4, 8 ou até a média aqui, né, dos pontos locados. E o dele foi melhor para um ponto apenas, né? E depois quais que tendem a identificar menos para menos, né? Que aí foi do Akaik, né? Então o Akaik desses 3 métodos é o que tende a identificar, a errar menos, né? Na subnotificação, né? Identificar menos pontos deslocados do que os simulados. E por fim ainda comparou os custos, né? O custo computacional. Obviamente o convencional é o mais rápido, né? Porque é só um por vez. O Velsync e o Akaik, como eles testam várias combinações em paralelo, eles vão ter um custo bem elevado, né? Até de 26 segundos para essa rede, né? Para essa configuração do computador dele. E o dele, ele ficou no meio termo, né? Entre o convencional e esses do Velsync e do Akaik, em termos de custo computacional. Bom, beleza. Né? O que tem aberto aqui? Primeiro, dá para usar esse dia combinatorial novo que ele propôs no controle de qualidade, né? Aqui ele aplicou no monitoramento, identificação de pontos instáveis. Dá para usar a mesma lógica pensando lá no data snooping, na identificação de outliers nas observações, né? Inclusive ele recomenda isso, né, como sugestão para trabalhos futuros. Então verificar se essa proposta dele, esse novo dia que ele propôs, né, esse dia combinatorial é mais eficiente que o dia convencional no controle de qualidade. Dá para tirar o detector da jogada, né? Que é aquela crítica que eu já tinha feito anteriormente, né? Então ele também trabalha com um detector. Se tirar esse detector, será que não melhora a eficiência? Né? Então eu até já tenho uma ideia mais ou menos nesse sentido também, né? Que daria para testar. E aí aqui no caso, no monitoramento também, né? Poderia testar no monitoramento sem o detector.
E dá para usar ainda métodos mistos, né? Então, por exemplo, já que o VueSync raramente identifica pontos a mais, né? O Akai raramente identifica pontos a menos. Dá para combinar os métodos, né? Dá para fazer uma estratégia mista aí, envolvendo esses vários métodos para chegar num método final mais eficiente, por exemplo, né? Então, enfim, aqui tem várias ideias também, né? Mas esse seria, pelo menos ao meu ver, né, o trabalho mais relevante, né, nessa área de monitoramento de estruturas, né, que foi publicado aí nos últimos anos, né, essa proposta do Noel. E é isso, pessoal, né? Então, próxima aula, hoje foi a última aula que a gente ainda está vendo ideias novas, né? Então, a partir da aula que vem, a gente vai ver aplicações, né? Aplicações desses conceitos para cada tipo de rede, né? Então, aula que vem, nivelamento, depois rede horizontal, depois a última aula, rede GNSS, né? Então, quais são as particularidades de cada um desses tipos de rede, né? Nivelamento, redes horizontais com estação total, redes 3D com GNSS, em termos aí, né, de redundância, né, controle de erros e etc, né? Deixa eu encerrar a gravação aqui.